Olá, amigos e amigas, muito obrigado por acessar o canal Ramilf Ensina. O que devemos fazer antes de receber o perdão dos pecados? Por que devemos deixar o julgamento para o Senhor? O que significa perdoar 70 vezes 7? A parábola do credor incompassível é a imagem do reino de Deus? Qual a diferença dos 10.000 talentos e 100 dinheiros? Qual a diferença de amor e íntima compaixão? O perdão só tem validade se for de coração? Quem precisamos perdoar? Veja isso e muito mais. Olá, amigos e amigas, muito obrigado por acessar o canal Ramilf Ensina. É um prazer estar novamente com vocês essa semana do estudo Vem e Segue-me, onde nós vamos estudar o capítulo de Mateus, capítulo 18 e Lucas, capítulo 10. Então eu deixei nessa primeira parte, nós vamos estudar Mateus 18 e na segunda parte da aula Lucas 10. Lembrando só aqueles que não se inscreveram no canal, por favor, se inscrevam no canal, ative o sininho, compartilhe com as pessoas que vocês gostariam que pudessem assistir o vídeo, ok? Então nessa primeira parte nós vamos ver uma parábola que o Senhor contou e eu gostaria de começar que é de certa forma o que a parábola vai nos ensinar. Então eu gostaria de iniciar com uma pergunta: quem eu preciso perdoar? Então, mais uma vez nós vamos abordar esse assunto. No ano passado nós estudamos um capítulo, sobre o Jacó, o Esaú e seu irmão, onde ele perdoou o irmão dele, e nós falamos sobre isso. Então quem quiser ampliar a visão em relação ao perdão, à doutrina do perdão, e quiser assistir esse vídeo do ano passado, intitulado O Perdão, um Bálsamo do Coração. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre isso, usando outro aspecto, outra experiência, que é uma parábola que o Senhor Jesus Cristo contou, ensinando essa doutrina. Então a pergunta é: quem eu preciso perdoar? Uma coisa importante para nós podermos, se eu fizesse essa pergunta para cada um de nós, o que deve ser feito antes de poder receber o perdão dos pecados? Provavelmente muitos vão dizer se arrepender, está correto, mas a pergunta é: o que deve ser feito antes de poder receber o perdão dos pecados? Então na verdade nós precisamos pecar, Porque se não pecarmos, não haverá necessidade de receber perdão. Então esse é na verdade o princípio, A minha disposição de perdoar será diretamente proporcional à minha capacidade de enxergar os próprios pecados e reconhecer esses pecados, Então existe uma escritura que é muito conhecida como revelação moderna, Seção número 64, de 9 a 11. Então vamos ver o que diz lá. Seção 64, 9 a 11 diz assim: portanto, digo-vos que vos deveis perdoar uns aos outros, pois aquele que não perdoa a seu irmão suas ofensas está em condenação diante do Senhor, pois nele permanece o pecado maior. E aí o Senhor diz: eu, Senhor, perdoarei a quem desejo perdoar, mas de vós é exigido que perdoeis a todos os homens. E no 11, então, ele diz qual é o que nós precisamos adquirir, exercitar como atributo, que é: e deveis dizer em vosso coração, que julgue Deus entre mim e ti, e te recompense de acordo com os teus feitos. Nós sabemos de algumas escrituras que o próprio Senhor diz que na seção, por exemplo, na 58, 42, ele diz que aquele que se arrepende, o Senhor diz que ele esquece do pecado da pessoa.
Então é algo que nós precisamos, não é fácil, né? É uma doutrina, ou na verdade uma aplicação, um princípio muito desafiador. Talvez para algumas pessoas que estão, né, de fora de uma determinada situação, às vezes é muito fácil dizer que tem que perdoar. Embora a doutrina é essa, o Senhor está dizendo, nós temos que perdoar, mas cada pessoa tem que buscar um momento para fazer isso, e o quanto antes, né? Então, o Eldemário Jerome nos ensinou o seguinte, ele disse o seguinte numa conferência geral, acerca da importância de perdoarmos aos outros. E nesse discurso ele contou uma experiência do presidente Brigham Young. Então, conta-se que o presidente Brigham Young disse que quem se ofende, quando não há intenção de ofender, é um tolo. E que aquele que se ofende quando a ofensa é intencional, é geralmente um tolo também. Então foi explicado que existem duas ações possíveis quando alguém é picado por uma cobra venenosa. A pessoa pode, por raiva, medo ou vingança, perseguir um animal e matá-lo, ou apressar-se a retirar o veneno do organismo. Se escolhermos a segunda opção, provavelmente sobreviveremos. Mas se tentarmos seguir a primeira, talvez não vivamos o suficiente para matar o animal. Nós possamos pensar a respeito disso. Na última conferência, o presidente Nelson falou sobre isso. E no final eu vou colocar aqui a citação que o presidente Nelson nos orientou sobre o perdão. Agora, nós vamos estudar aqui a parábola que o Senhor contou. Agora, por que o Senhor contou a parábola? Nós já vimos em alguns outros capítulos já que nós estudamos do Vem e Segue-me, que normalmente o Senhor contava uma parábola e tudo, por causa de uma pergunta, ou às vezes de uma provocação em relação a uma situação. E aí o Senhor, então, ilustrando através de uma parábola, vamos lembrar que, na verdade, as parábolas existem verdades eternas embutidas nas entrelinhas. Por isso que o Senhor, muitas vezes, os próprios apóstolos perguntam, Senhor, nos explica essa parábola, né? Então, e na verdade, o Senhor conta ou ensina a doutrina através também de parábolas, para que aqueles que têm o desejo e o bom espírito de conhecer a doutrina vão entender, vão buscar e vão compreender. E aqueles que não têm esse desejo, eles ainda vão levar algum tempo para entender isso. E vamos ver o que levou o Senhor a contar essa parábola, né? Só lembrando, né, que perdoar de verdade é não criar na mente uma planilha Excel com nome, data e grau de vingança. Então, o que levou, na verdade, o Senhor a contar essa parábola? No versículo 21 e 22 de Mateus 18. Então, eu convido vocês a abrir o Mateus 18. E o versículo 21 e 22 nós vamos ver que foi uma pergunta que Pedro fez para o Senhor, e o Senhor então contou, para ensinar essa doutrina, ele contou essa parábola. Então, talvez Pedro tivesse conhecido pessoas que continuavam a prejudicá-lo, e aí ele fez a pergunta para o Senhor, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? E aí ele perguntou, até 7? Então por que Pedro falou até 7? O apóstolo Pedro sabia que no passado o perdão estava baseado em 3 pontos. Por 3 transgressões de Israel não retirarei o castigo. Lá em Amós, o ano passado, nós estudamos, Amós 2, versículo 6, fala a respeito disso. Por 3 transgressões, aí a pessoa não ia ser retirado o castigo dela, né? Então, por causa disso, ele perguntou para o Senhor, né? Até 7? E o Senhor respondeu, não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Se nós formos fazer a conta aqui, vai dar 490. Talvez algumas pessoas vão dizer, bom, então eu tenho que perdoar 490 vezes, né? Nós vamos entender aqui num padrão mais elevado, esses 490 vezes o mesmo pecado.
Agora, por que que esse é o padrão elevado que nós temos que pensar? Não é uma questão de matemática celestial, mas de conduta. A compaixão divina, que é para ser imitada, não tem limites. Por isso que o Senhor colocou um padrão muito elevado, 70 vezes 7. Cada ofensa, a mesma ofensa recebida, né? Então, é algo que é um atributo a ser conquistado, né? E o próprio Cristo foi o exemplo disso para nós, né? Então, como nós vimos na sessão 64, no último versículo, o Senhor falou para que nós possamos ganhar esse tipo de sentimento, dizendo que Deus julga entre você e eu, e te abençoe em relação a isso, né? Então vamos lembrar sobre que nós já vimos também, julgamento. Não julgueis injustamente para que não sejais julgados, mas julgai com julgamento justo. Então o perdão também entra o julgamento, né? Então nós temos que julgar as situações e como vamos fazer para usar desse atributo do perdão, né? Às vezes alguma ofensa é muito simples perdoar, mas talvez outras ofensas vai exigir fé, vai exigir ajuda, oração, revelação. Então o Senhor contou essa parábola, a parábola do credor incompassivo, que nós vamos ver agora. Então em Mateus 18, a partir do versículo 23. Então no 21, 22 foi quando Pedro fez a pergunta. E o Senhor então, respondendo, ele então ensina essa parábola. Então vamos ver o que a parábola diz. No versículo 23 ele diz: por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis ajustar contas com seus servos. Então olha só que a pergunta de Pedro era sobre o perdão. E o Senhor então está associando isso ao reino dos céus. Ele diz, por isso que o reino dos céus pode comparar-se, ou seja, é semelhante. É exatamente o que vai acontecer. E um rei, né, que é o rei dos reis, que é o Senhor no dia do julgamento final, ele vai ajustar contas com cada um de nós, né? E aí, então, ele contando a parábola, ele está dizendo, tinha um certo rei, que ele resolveu ajustar contas, e com seus servos. E aí, no versículo 24, nós vamos ver então que, e começando a ajustar contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Então, o cidadão lá devia para o rei 10.000 talentos. Vamos entender aqui que, claro, o Senhor está falando em quantia na parábola, para nós podermos entender, mas é a questão do nível espiritual de cada um. Às vezes alguns vão estar um nível espiritual lamentável, outros vão estar mais ou menos, outros vão estar bem. Então esse, se fosse comparar o nível espiritual dele, ele estava lamentável, né? Então foi apresentado esse que devia 10.000 talentos. No versículo então 25, aí ele diz, e não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e a sua mulher e filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida fosse paga. Então naquela época, a pessoa que era cobrada, ela devia e não pagava e cobrava, havia uma lei que a mulher e os filhos tinham que ser vendidos para trabalhar e ganhar esse dinheiro, e para ser, na verdade, servos de outras pessoas, ganhar esse dinheiro para poder pagar a dívida. Então o rei então determinou, olha, então você e sua mulher vão ser vendidos e tudo quanto tinha para que a dívida fosse paga. Aí vamos ver o que esse homem fez, Então, do versículo 26, então aquele servo prostrando-se o adorava. Então aí aquele servo na hora se prostrou perante o rei e adorava, dizendo, Senhor, sê paciente comigo e tudo te pagarei. E então, aí quando o rei viu que ele realmente estava disposto a pagar o que ele devia, aí diz aqui no 27, então o senhor daquele servo, o rei, movido de íntima compaixão.
Então, é algo que nós precisamos entender. O amor, né? A importância do amor. Mas nós vamos ver várias vezes nas Escrituras e no livro de Mórmon, quantas vezes o Senhor Jesus Cristo diz que as suas entranhas estavam movidas de íntima compaixão. É muito mais do que um amor na verdade superficial. Íntima compaixão é você se colocar na dor da outra pessoa. É você querer o bem dela de uma forma genuína e verdadeira. Então esse rei diz aqui que ele foi movido de íntima compaixão quando o servo disse: olha, ser paciente comigo e eu vou pagar tudo. E aí então o rei, se movendo de íntima compaixão, soltou ele e perdoou-lhe a dívida. Então é algo assim que 10.000 talentos, e nós vamos ver aqui, eu vou comparar e mostrar a diferença, né? O que representava esse valor. E o rei então, ele perdoou, ele falou: então tá bom, você não precisa mais pagar, vai embora com a tua família, né? E tá tudo bem. Aí no versículo 28, então, aí ele acabou de sair da presença do rei, acabou de ser perdoado no valor de 10.000 talentos que ele devia, que o rei havia decretado a sua esposa, seus filhos vão ser vendidos para que você pague essa dívida. E ele acabou de sair de lá e diz assim: e saindo, porém, aquele servo, ele encontrou um dos seus conservos, que aí era alguém que servia ele, esse que foi perdoado, que lhe devia 100 denários, e algumas traduções falam 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, né? E dizendo: paga-me o que me deves. Então imagine, ele acabou de ser perdoado de 10.000 talentos. Aí ele encontrou um conservo que devia muito menos, 100 denários. E aí ele pegou esse cidadão e sufocou ele e falou: você paga o que você me deve. E aí o interessante, na parábola, nós vamos ver qual foi a reação desse conservo. Mas antes vamos ver a diferença dos 10.000 talentos, né, para os 100 dinheiros, né? É evidente que, especificando 10.000 talentos como uma quantia devida ao rei, e 100 denários ou 100 dinheiros como devida pelo conservo, o Senhor pretendeu apresentar um caso de grande disparidade e evidente contraste. Em moeda americana, isso no livro de Jesus Cristo, ele dá essa visão. Em moeda americana, para nós, então vocês estão vendo a figura aqui, em dólar, né? Na moeda americana, 10.000 talentos hoje equivaleria 9 milhões de dólares, que é essa foto da esquerda aqui. E 100 denários eram apenas 15 dólares, ou seja, 15 notas de $1. A quantia devida pelo primeiro, ou por aquele que o rei foi lá e que perdoou ele, a quantia, né, comparada ao que esse conservo dele devia para ele, era de 1.250.000 vezes maior do que a devida pelo segundo conservo. Então imagine, ele acabou de ser perdoado de 10.000 talentos. Se ele perdoasse os 100 dinheiros, ou na verdade denários, ele ainda estava em vantagem, comparando 9 milhões aqui, então seria 8.990.000. Ele ainda levou a vantagem quando ele foi perdoado. Mas vamos ver o que aconteceu aqui então. Aí quando ele pegou aquele conservo dele e falou: paga-me tudo que você me deve, no 29 então nós vamos ver. Então esse conservo dele disse: então o seu conservo, prostrando-se aos seus pés, exatamente como ele fez perante o rei, dizendo: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E ele, porém, não quis, antes foi e lançou-o na prisão, até que pagasse a dívida. Então ele acabou de sair de lá, ser perdoado, ele saiu aliviado, né, daquele peso, daquela carga que foi cobrada. E claro, ele não sabia que ia ser perdoado, mas ele só disse para o rei: olha, né, você só tem paciência comigo e eu vou te pagar tudo.
E o rei, movido de íntima compaixão, acabou perdoando aquela dívida. E ele deveria ter feito isso e não fez. Ele então colocou aquele conservo dele na prisão, até que ele pagasse a dívida. E aí o que aconteceu? Aí aconteceu que algumas pessoas viram aquela cena, né? E aí então, vendo pois os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor, o rei, tudo o que se passara. E aí eles foram lá e contaram para o rei: olha, o nome desse servo era Zaqueu, né? Então esse Zaqueu, o Zaqueu que veio aqui devia 10.000 talentos, e o senhor perdoou ele. Aí ele encontrou um conservo dele, o Fênix, que devia 100 dinheiros ou 100 denários, e ele colocou ele na prisão. Ele não perdoou ele, né? Ele não deixou, ele não usou de compaixão ou de íntima compaixão para com ele. E então, normalmente, é o que eu sempre dizia para os missionários na missão, né? Às vezes muitas coisas aconteciam, eu conversava com os missionários perguntavam para mim, mas como que você ficou sabendo? E aí eu sempre dizia um ditado para ele: que os meus olhos não veem, os outros me contam. E é exatamente o que aconteceu aqui, né? O rei não estava lá, não viu, mas as pessoas que viram e se contristaram, quer dizer, eles acharam um absurdo, né? O Zaqueu acabou de ser perdoado de 10.000 talentos. Aí ele encontra um conservo dele, e que devia 100 dinheiros, e ele não perdoou. E eles então foram e contaram para o rei. E aí o que o rei fez então? Então o seu senhor, o rei, chamando Zaqueu à sua presença, disse: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o rei, o seu senhor, o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. E aí então o rei revogou o perdão que ele havia dado, e ele disse: agora você vai me pagar os 10.000 talentos. Então imaginei, nem que aquele conservo pagasse o que devia, né, 100 denários, ele ia ficar muitos anos para pagar a dívida para o rei. Então aí vamos lembrar que o Senhor falou no início lá, quando ele começou a contar a parábola no versículo 23, ele disse: por isso o reino dos céus pode comparar-se. E aí ele conta essa parábola. E aí então o Senhor volta novamente a falar do reino dos céus. No versículo 35 ele diz: assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Então, algum tempo atrás, acho que no ano passado, no Velho Testamento, nós aprendemos sobre um princípio de ensino chamado quiasmo, né? Os quiasmos nas Escrituras, que é na verdade um paralelismo invertido. Você começa com um ensino, um assunto, e termina com ele mesmo. Então nós vemos aqui que nós podemos encontrar aqui um quiasmo também. O Cristo começou contando a palavra dizendo: ao reino dos céus se assemelha, e ele contou a parábola. E encerrou a parábola dizendo: assim, lá no reino dos céus, vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Então aqui ele está reforçando essa parte do perdão, ou a importância do perdão, ok? Então, aqueles que já estudaram essa parábola vão entender que o que o Senhor está ensinando, e nós vamos lembrar que o próprio Cristo, ele perdoou os homens por tudo o que eles fizeram, mesmo aquele momento, e nós sabemos que ninguém matou Jesus Cristo, ele se entregou voluntariamente, mas ele sofreu por maldade também, né? Vamos lembrar que o livro de Mórmon, segundo Nef 10, capítulo 10,
do versículo 3 até o versículo 5, havia sido profetizado por Jacó. Ele profetizou: portanto, como vos disse, é necessário que Cristo, pois na noite passada o anjo informou-me que este seria o seu nome, venha aos judeus, aos que são a parte mais iníqua do mundo, e eles o crucificarão, pois assim deseja nosso Deus. E nenhuma outra nação da terra crucificaria seu Deus. Porque caso seus grandes milagres se dessem em outras nações, elas se arrependeriam e saberiam ser ele o seu Deus. Mas por causa de artimanhas sacerdotais e de iniquidades, os de Jerusalém endurecerão a serviço contra ele para que seja crucificado. E vamos lembrar que, lógico que o pior momento para Cristo foi o jardim de Getsemane, ele tomar os pecados do mundo todo sobre ele. E consumando tudo isso, o sofrimento, que ele foi chicoteado, cuspido e foi crucificado. E da cruz ele disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Então, se alguém às vezes pensa, né? Não, mas a minha situação, a minha dor é diferente de qualquer outra coisa. Lembre, e esse ano, a gente estudando o Novo Testamento, nós estamos vendo que Cristo, ele sabe exatamente como nos ajudar, como nos curar. Ele sofreu por coisas que ele não fez de justo, ele não pecou, ele nunca teve nenhum pecado, mas ele sofreu e ele sabe como nos ajudar. Então, não há nada, nenhuma dor que possamos estar nesse momento sofrendo, em relação, eu digo dor espiritual, no sentido de às vezes algo que aconteceu e eu não quero perdoar, ou alguma outra situação que nós possamos pensar que essa dor ninguém pode me ajudar, mas talvez ninguém humano naturalmente, mas o Cristo sabe, ele passou por tudo isso, sofreu tudo, então ele sabe exatamente como nos ajudar e como nos auxiliar. É por isso que ele disse, deixai que Deus julgue entre mim e ti. E que muitas vezes nós achamos que, na nossa visão do homem natural, nós achamos que a justiça tem que acontecer imediatamente. E a visão de Deus é que é no tempo dele, né? Então, finalizando essa parte aqui, o que estamos aprendendo é um princípio, e o Espírito Santo vai dar um nome, vai dar um rosto para aqueles que sinceramente decidirem perdoar alguém. Então a pergunta é: quem eu preciso perdoar? Existe alguém que eu preciso perdoar de algo que fez, e às vezes algo que pode ser considerado muito lamentável, triste, né? Mas que eu tenho que perdoar? Talvez alguém que você está resistindo e lutando por muito tempo e pensando: não posso continuar assim. Mas vamos sentar um pouco e permitir que o Espírito Santo nos dê esse nome, nos dê esse rosto. Aquele que se nega a perdoar precisa pensar na seguinte pergunta: meu orgulho é mais importante que minha paz? Aqueles que dizem que perdoam, mas não podem esquecer, simplesmente enterram a machadinha, deixando o cabo de fora para usá-la da próxima vez. Por isso que nós temos que perdoar de coração, de forma genuína, sinceramente, e usando de íntima compaixão, que é muito mais um amor, na verdade, supérfluo. É um amor genuíno, a íntima compaixão. E, é claro, né, lembrando, não é algo fácil, só a pessoa que passa pela situação é que sabe a tristeza, a dor, né? E o quanto ela vai ter que se esforçar, o que ela vai ter que fazer para cumprir esse mandamento do perdão. Então, aqui para encerrar, eu gostaria de compartilhar então algumas palavras de alguns apóstolos da igreja, tanto antigos que já morreram e os atuais. Então, o Elder Bruce Herman Conk, né, falando sobre a sessão número 64 que nós lemos aqui, que o senhor diz que
Vamos relembrar aqui para nós podermos entender as palavras dos profetas. Portanto, digo-vos que vos deveis perdoar uns aos outros, pois aquele que não perdoa a seu irmão suas ofensas está em condenação diante do Senhor, pois nele permanece o pecado maior. E eu, Senhor, perdoarei a quem deseja perdoar, mas de vós é exigido que perdoeis a todos os homens. E deveis dizer em vosso coração, que julgue Deus entre mim e te recompense de acordo com os teus feitos. Então, o Elder Bruce Hermann diz o seguinte: depois de ensinar a seus discípulos o padrão do Evangelho, que exige que os homens perdoem uns aos outros as suas ofensas, e depois de dizer a Pedro que, ao contrário dos padrões rabínicos, não havia um número limitado de vezes que os irmãos deveriam perdoar o próximo, lembra lá, 70 vezes 7, Jesus contou a parábola do servo inclemente. Ela ilustra a magnífica verdade de como a deidade perdoa os homens, a dívida imensurável que tem para com o Salvador. Da mesma forma, os homens devem perdoar as dívidas relativamente pequenas que surgem entre eles, que é a comparação dos 10.000 talentos e os 100 denários ou dinheiros, ok? Uma outra citação do Elder Maxwell, que foi um dos apóstolos que já faleceu, ele disse: não podemos arrepender-nos por outras pessoas, mas podemos perdoar outras pessoas, recusando-nos a manter como reféns aqueles que o Senhor procura libertar. Então, às vezes, algumas pessoas, mesmo tendo feito algo lamentável, às vezes desejam se arrepender. E nós precisamos conceder esse perdão às pessoas. O Elder Scott também, um dos apóstolos que já faleceu, ele disse: não podemos apagar o que foi feito, mas podemos perdoar. O perdão cura feridas terríveis e trágicas, pois permite que o amor de Cristo purifique nosso coração e nossa mente do veneno do ódio e limpa de nossa consciência o desejo de vingança. Abre espaço para o amor do Senhor que purifica, cura e restaura. Então, vocês estão vendo aqui que tem as indicações da fonte, São partes de discursos, Então, esse do Elder Scott está na Liahona de 92, julho de 92. E o Elder Holland, que é um dos apóstolos atuais, e ele disse: intimamente relacionada com nossa própria obrigação de mudar, está a atitude generosa de permitir que outras pessoas façam o mesmo. Devemos perdoar, assim como somos perdoados. Dessa forma, participamos da essência da expiação de Cristo. Uma das ironias da divindade é que, para encontrar paz, o ofendido e o ofensor precisam obedecer ao princípio do perdão. Então, vamos lembrar que o perdão é uma via de duas mãos, Aquele que ofende tem que perdoar, e aquele que é ofendido também tem que perdoar. Então, na Liahona de 97, esse discurso do Elder Holland. E o presidente Hinckley, que foi um dos últimos presidentes da igreja, ele disse: como temos necessidade de aplicar esse princípio divino, bem como aquele que o acompanha, o arrependimento. Vemos necessidade dele nos lares em que as pessoas se transformam pequeninos montes de desentendimento em verdadeiras montanhas de discussão. Entre vizinhos que convertem pequenas diferenças em rancores eternos. Entre colegas de trabalho que discutem e recusam-se a fazer concessões e a perdoar. Na maioria dos casos, se houvesse um pouco de boa vontade para uma conversa calma, o assunto poderia ser resolvido a contento de todos. Em vez disso, passa o tempo nutrindo rancores e planejando retaliações. Também de um discurso do presidente Hinckley: de vós requer que perdoeis. E por fim, então, o presidente Nelson, agora como discurso de Páscoa, o presidente Nelson falou exatamente sobre isso. Então ele disse o seguinte: ao nos aproximarmos da Páscoa, meus pensamentos permanecem em um dos últimos momentos do ministério mortal do Salvador, disse o presidente Nelson. Enquanto era crucificado na cruz do Calvário, o Redentor de toda a humanidade proferiu estas palavras atemporais: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E o presidente Nelson convidou-nos
a perdoar alguém nesta época da Páscoa. Prometo. Então, o profeta está prometendo que quem usar desse atributo do perdão, que é o perdoar, o Salvador os aliviará da raiva, do ressentimento e da dor. E aí ele encerra dizendo: o príncipe da paz lhes trará a paz, que é Cristo. É uma promessa do profeta. Então, volto a repetir. Somente a pessoa que passou por uma situação difícil, às vezes lamentável, é que sabe a dor que é. O quão difícil é buscar esse atributo para poder usá-lo, para poder realmente favorecer alguém que tenha ofendido você. Então, a pergunta final, então, que fica, para não esquecermos, é: quem eu preciso perdoar? Então, se houver alguém que você precisa perdoar, comece ou procure, se você já não está fazendo, a buscar esse atributo e usá-lo. E a promessa que o profeta, o presidente Nelson fez, é que o príncipe da paz vai nos dar e nos trazer essa paz. Então, só relembrando, aqueles que quiserem ter um entendimento mais ampliado sobre esse assunto do perdão, no ano passado, no Velho Testamento, nós estudamos, tem uma mensagem intitulada Perdão, Bálsamo para o Coração. E nós falamos, e tem outros exemplos e citações sobre essa doutrina. Então eu espero que nós possamos ter aprendido mais uma doutrina importante, né, do Evangelho, o qual o Senhor disse nas revelações modernas que Ele exige de nós que nós usemos desse atributo do perdão para com o próximo. Que nós possamos fazer o melhor com essa doutrina aplicada da melhor forma possível. Que possamos fazer isso o mais rápido possível, encontrar os meios, a ajuda através do estudo da Escritura, a ajuda de Deus através de oração e revelação, para poder então usar desse atributo. Então, espero que eu possa ter ajudado e até a segunda parte dessa aula. Obrigado.